Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre nós estamos estudando o livro de Êxodo, a jornada para a Terra Prometida, esse estudo magnífico, incrível, e nós temos aprendido muito com a Palavra de Deus. E o estudo de hoje é o estudo de número 5, que tem como título geral A Páscoa. E você, está animado para esse estudo dessa semana? Eu também estou muito animado. E aqui eu preciso dizer para vocês que eu estou empolgado com o estudo dessa semana, que é um estudo muito incrível, onde aprendemos muitas coisas especiais. E eu sei que você é um estudante da Bíblia, um amante da teologia, que você já pegou a ideia aqui do nosso canal, que nós precisamos ter o espírito dos bereanos. Sim, o espírito dos bereanos. Nós precisamos desejar com avidez a compreender as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, manifestar assim ansiedade e mais ansiedade para descobrir o sentido profundo do texto, não ficar apenas na superfície, né? Nós precisamos examinar as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas são de fato assim, como nos são dito, como é escrito, como nos é apresentado na lição da Escola Sabatina. Então, para que nós possamos ter uma amplidão de espírito, uma clareza de mente, nós vamos estudar então essa lição número 5. Convido você para olhar para o nosso mapa mental. Muito bem, aqui nós temos no nosso mapa mental esse estudo que foi selecionado às partes. Nós fizemos aqui esse estudo de uma forma estrutural, uma forma de um estudo sistemático, para que você possa acompanhar aqui de maneira especial esse estudo da melhor forma possível e armazenar, guardar o conhecimento, a informação, porque antes de mais nada nós precisamos conhecer a verdadeira ciência da educação. E a verdadeira ciência da educação se acha na Bíblia. Então vamos responder primeiramente alguns comentários, depois vamos para o objetivo da lição, depois iremos ver qual trecho de estudo da lição vai se aprofundar essa semana, quais são os temas da lição, né, que são aquelas partes ali de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, e as considerações finais. Muito bem, eu gostaria de começar hoje com uma pergunta do internauta. Então, olha só, nós temos aqui uma internauta, né, nossa amiga Nilvane Andrade, espero que eu esteja pronunciando o seu nome de maneira correta, depois você fala aqui nos comentários se eu pronunciei de forma correta. Nilvane Andrade, 377, diz assim: bom dia, pastor, encontrei a sua página na semana passada, essa é a segunda lição de todas que irei com muita alegria acompanhar os estudos. Muito obrigado, Nilvane, por você estar acompanhando a lição conosco, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe você, é uma alegria poder colaborar com o seu estudo. Tem uma dúvida? Há na Bíblia evidência que mostre se algum egípcio se converteu e seguiu Moisés e Adão na saída do Egito? E essa pergunta da Nilvane é muito importante e relevante para o estudo da lição número hoje, que fala sobre a Páscoa. E você precisa ver que nós iremos começar com a pergunta dela, porque você verá que tudo tem a ver com essa questão. Então, a dúvida da Nilvane é a seguinte, então. Há evidências que mostram que alguns egípcios se converteram, mudaram de lado, né? Passaram para o lado dos israelitas, seguiram os hebreus e Moisés para fora do Egito? Então vamos ver as respostas aqui. Sim, o relato do Êxodo indica que não apenas israelitas, mas também egípcios e pessoas de outras origens saíram do Egito e saíram do Egito com o povo de Israel. A Bíblia menciona um grupo chamado mistura de gente, ou multidão misturada, que acompanhou os israelitas na saída. E é o que nós vamos ver aqui nesse estudo dessa semana, né? E aí o texto é esse aqui, ó. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, rebanhos e manada, muitíssimos animais. Êxodo 12, 38. Agora, nós precisamos então entender o que esse texto está dizendo com clareza. Essa grande mistura de gente, em hebraico, Erev e Rav, provavelmente incluía egípcios que creram no Deus de Israel, estrangeiros de outras nações que estavam escravizados ou vivendo no Egito, e talvez até descendentes de casamentos mistos. Muitos estudiosos e tradições judaicas entendem que esse grupo foi formado por pessoas que, impactadas pelas pragas e pela demonstração do poder de Deus, decidiram se unir ao povo hebreu. Tá vendo que interessante? Só que será que existe alguma evidência maior para trazermos uma resposta mais completa para a pergunta da Nilvane? Tá, vamos ver aqui se temos mais evidências. Sim, nós temos evidências no livro Patriarcas e Profetas, que é o texto do Espírito de Profecia.
ali no capítulo 25, a saída do Egito, ou o Êxodo em algumas versões, diz assim: como os filhos de Israel saiu do Egito uma mistura de gente, em grande parte composta de egípcios, que se haviam conhecido os poderes de Deus, e dos quais muitos estavam ansiosos por escapar das pragas e livrar-se da perdição do Egito. Também havia entre eles não poucos que estavam ligados aos israelitas por casamento. Então, sim, egípcios deixaram o Egito junto com os hebreus, se uniram ao povo de Moisés, porque muitas vezes estavam misturados por causa de casamento. Essa mistura de gente era fonte de contínua dificuldade, eram sempre os primeiros a queixar-se por sua sugestão, era suscitada murmuração contra Moisés. Muitos eram idólatras em coração e estavam apenas esperando a oportunidade para introduzir suas práticas supersticiosas no culto religioso. Então, no futuro, quando vieram as murmurações, nós sabemos que essas murmurações vão partir principalmente desse povo misturado, desses egípcios que se converteram, que saíram do Egito. A conclusão de Ellen White, de Êxodo 12:38, então, declara o seguinte: sim, egípcios estrangeiros saíram com os israelitas, alguns eram sinceros adoradores de Deus e outros não. Esse grupo teve um papel importante no êxodo, tanto papel positivo de fé, como negativo de rebelião e de idolatria. Muito bem, então muito obrigado pela sua pergunta, Nilvânia. E aqueles que quiserem fazer alguma pergunta assim bem relevante, pode fazer, toda pergunta é muito bem-vinda, tá bom? E aí vamos agora para o objetivo da lição. O propósito do autor da lição dessa semana é apresentar que a 10ª praga representa o ápice das pragas. Cada família responderia uma pergunta crucial. Que pergunta é essa? Confiaremos em Deus e sua provisão para a vida ou ignoraremos isso? A resposta a essa pergunta consistia em participar da Páscoa ou não. O único caminho para a vida estava na aceitação do sangue do Cordeiro Inocente, que representava Jesus, que morreria para que eles pudessem ter vida, assim como Jesus morreria por nós para que nós pudéssemos ter vida. Indo aqui para o trecho de estudo, nós vamos analisar Êxodo capítulo 11, verso 1 até o capítulo 12, verso 30. O texto-chave para a nossa análise dessa semana é Êxodo 12, 26 e 27, que diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, o fato é, a Páscoa foi instituída por Deus nesse momento da 10ª praga, em que o povo iria ser liberto do Egito. Agora, quando os filhos perguntassem no futuro, eles deveriam contar todos os detalhes para que isso pudesse ser transmitido de geração para geração. E isso nós veremos um pouco mais na parte de quarta-feira. Então, vamos para os temas da lição de estudo dessa semana, que é a parte de domingo, segunda, terça, quarta. Então, domingo nós temos o título Mais uma Praga. Qual que é o texto de análise para esse dia? Nós vamos ler Êxodo capítulo 11, alguns textos aqui sugestivos e a pergunta número 1. Então, aqui em Êxodo capítulo 11, nós temos os seguintes textos para nosso estudo. Do verso 1 ao 6, primeiramente, diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, ou junto ao moinho, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Então, selecionei aqui o verso 1 ao 6, e depois do verso 8 ao 10, que diz: então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Faraó, então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante o Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então nós precisamos considerar aqui o que nós podemos aprender primeiramente desses textos. Israel
ele seria indenizado pelo seu trabalho e maus tratos. Isso estava predito na Bíblia. Deus tinha dito isso para Abraão. E aqui nós podemos ver que nesses primeiros versos eles precisavam buscar ali um vizinho, uma vizinha, e ele lhes daria ouro, prata. E o que foi escrito em Gênesis 15, verso 14, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Isso foi o que Deus disse para Abraão muito tempo antes, isso foi predito. Então Israel precisava ser indenizado pelos trabalhos forçados, indenizado pela vergonha, indenizado por tudo que eles tinham sido submetidos ali no Egito. E nós notamos também que, como o rei não havia permitido que Israel, o primogênito de Deus, ou seja, Israel é contrastado ou comparado com um filho de Deus, o filho primogênito de Deus. Então, como o rei havia permitido ou não havia permitido que Israel, primogênito de Deus, partisse do país, Deus golpearia o primogênito de todo o Egito, que eram os filhos das famílias, o filho mais velho de cada família. Então, no entanto, Êxodo 11:4 relata que, enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Agora, por que ele ficou tão enfurecido? É a pergunta. Provavelmente porque ele sabia que essa tragédia da 10ª praga atingiria muitas pessoas inocentes que estavam sendo atingidas por causa da teimosia do faraó. Então, pessoas inocentes iriam morrer por causa das decisões de um homem. Lembre-se sempre de uma coisa: as suas decisões afetam as pessoas que vivem perto de você, afetam sua família. Por isso, as suas decisões devem ser pautadas no assim do Senhor, na Bíblia, em oração, para que você não traga consequências negativas para a sua vida e para a sua família. Então, avançando aqui agora para a pergunta 1, nós temos a pergunta que diz assim: que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Então, olhem só esse texto aqui de Patriarcas e Profetas. O juízo que o Egito for em primeiro lugar advertido deveria ser o último a ser mandado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia, tem terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos e gados houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos, mas a nação obstinadamente resistiu à ordem divina e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Então, o que nós vemos aqui nessa pergunta, né? Que advertência Deus fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Precisamos lembrar da 9ª praga, 3 dias de escuridão, onde essas pessoas ficaram em suas casas refletindo em tudo que estava acontecendo, tiveram tempo hábil para refletir, para pensar, para ponderar, para se arrepender, para se converter, para pedir perdão pelos pecados, para poder tomar uma atitude positiva e uma atitude de benevolência para com os israelitas. Se eles tivessem feito isso, aceitado, né, as advertências que foram dadas por Deus, eles teriam sim um futuro diferente, né? Um futuro diferente. Então, olhem só, essa é a resposta para a pergunta. Vamos agora aqui para a parte de segunda-feira. Nós vamos ver agora o título A Páscoa. Então, na parte de segunda-feira nós temos aí a pergunta 2 e 3 e nós vamos ler alguns textos para respondermos essas perguntas. Primeiramente, a lição nos indicou aqui o versículo 3 o 1 até o 20, mas nós vamos ler do 3 ao 7, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, ao dia 10 daquele mês. Mas se a família for pequena para comer um cordeiro, né, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, ou seja, almas na Bíblia é considerada uma pessoa viva, o número das pessoas que tem dentro dessa família, conforme que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, o imolará ele será degolado no pôr do sol daquele dia, do dia 14 para o dia 15. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas que o comerem. Então, uns chamam de verga da porta. Aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde eu moro, costumamos chamar de portal, né? As vigas do portal, né? Tem outro nome. Como que chama aí na sua cidade esse nome, né? É verga da porta, portal,
a soleira, como chama isso aí no seu lugar onde você mora, tá bom? E o verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés. Lombos cingidos é vestidos, tá? Bem preparados, vestidos. Sandálias nos pés, ou seja, calçados, e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, é interessante esse texto aqui. Esse texto vai falar, então, da instituição da Páscoa, mas precisamos ver algumas coisas mais. Aí, na pergunta 2, nós temos a seguinte pergunta. Quais instruções específicas Deus deu a Moisés e Arão antes de deixar o Egito? Então, a minha resposta, resumindo o que nós lemos aqui, é essa. Eles precisavam escolher um cordeiro sem defeito, porque esse cordeiro representava Jesus, então precisava ser sem defeito. Um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, poderiam se unir à família vizinha. No entanto, que essas duas famílias dessem conta de comer o cordeiro durante toda aquela noite. O sangue deveria ser passado nos portais da casa, como nós lemos. Seria comido assado, né? Não era para ser cozido, não era para ser feito de uma outra forma, mas sim assado com pães asmos. O que é pães asmos? Pães asmos é pães sem fermento e com ervas amargas. Depois veremos o significado disso. No dia 14 seria imolado no pôr do sol, né? E seria comido no dia 15, após o pôr do sol. Então, após o pôr do sol, já é dia 15, né? Porque nós acreditamos que o dia começa não à meia-noite, mas sim ao pôr do sol. No dia 10 seria separado, então isso aqui deveria ficar aqui, né? Dia 10 ele seria separado, no dia 14 seria morto e no dia 15 ele seria comido. Todos comeriam o cordeiro prontos para sair ou para partir. Então, deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui. Deixa eu ver se isso está aqui. Nessa imagem nós vemos o que eu acabei de dizer de forma representativa. Então, no dia 10 aqui, ó, eles deveriam prender o cordeiro. No dia 14, eles deveriam imolar o cordeiro, né? No finalzinho da tarde, aqui, ó, finalzinho da tarde, ali por volta de 5h30, 5h30 já deveria estar tudo pronto. E eles iriam comer o cordeiro na primeira parte do dia 15, que é a parte escura, no pôr do sol aqui, o dia 15. Né? E o dia 17, que era o domingo, seria a festa das primícias. E no dia 21 terminaria a festa de pães asmos. As festas de pães asmos começavam no dia 14 e iria até o dia 21, totalizando aí 7 dias. Então, olhem só essa comparação que é feita aqui da festa da primavera. Tem as festas de outono também, mas a festa de primavera, como ela se correlaciona com o que Jesus fez por nós. No dia 10, que o cordeiro era preso, Jesus entrou em Jerusalém para não mais sair, né, naquele dia, naquela semana, no domingo da entrada triunfal, né, domingo de Ramos, conhecido por muitos, no dia 10. No dia 14, que o cordeiro era imolado, eles imolaram o cordeiro e Jesus comeu o cordeiro junto com os discípulos na Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa junto com os discípulos. No pôr do sol, ali, né, eles comeram então essa Páscoa e Jesus depois vai para onde? Para o jardim de Getsêmani, e ali ele passa aquele momento de angústia. O anjo do Senhor visita, assim como o anjo do Senhor visitou o Egito naquela noite, passou por cima do Egito e feriu com a sua ira os primogênitos dos egípcios, assim também a ira de Deus passou sobre Jerusalém naquele dia e feriu o primogênito de Deus, que é Jesus, e por isso ele suou gotas de sangue, porque ele recebeu a ira de Deus sobre ele, que começou a causar a separação entre Jesus e Deus. No domingo, que era a festa das primícias, Jesus ressuscitou. Para você ver essa comparação, então, já que nós vimos isso, nós podemos agora avançar e respondemos a pergunta 2, né? Agora nós vamos para o texto da pergunta 3, que é sugerido aqui o verso 13 e o 14 do capítulo 12. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. E a pergunta 3 diz, o que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava?
Então, olhem só a resposta. Êxodo 12, 13, né? 12, verso 12 e 13, explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria sobre os israelitas, passaria por cima e não os atingiria. Assim eles deveriam comemorar a Páscoa. Esse hebraico, Páscoa, é pechá, que significa passar sobre, porque a destruição passou sobre as casas cujos batentes das portas foram marcados com o sangue do cordeiro, o símbolo de vida e salvação. Então essa seria a resposta, o que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse, e que isso simbolizava o sangue, representava o sangue de Jesus que cobre os nossos pecados, seriam passados nos umbrais das portas, e isso era um sinal. Assim como o povo de Deus precisa receber o sinal de Deus, e enquanto os que não são de Deus receberão o sinal da besta, assim aqui também, eles com esse símbolo do sangue representariam que eles eram de Deus, que eles pertenciam ao povo de Deus, que eles estavam dispostos a obedecer a Deus, dispostos a viver de acordo com os preceitos do Senhor, e que eles queriam ser libertados de acordo com o Senhor, e como o Senhor queria os libertar. Então nós vemos essa resposta. Vamos para a parte de terça-feira, e na parte de terça-feira nós temos pechá. Pechá, que significa também passar sobre. O anjo da morte passaria sobre o Egito, e aqueles que tivessem o sangue nos umbrais não seriam atingidos, mas os outros com certeza receberiam esse juízo vindo da parte de Deus. Agora nós vamos ler aqui Êxodo 12, do verso 17 ao 20, que diz: Guardais a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue da verga, quando vir, porém, o sangue na verga na porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então as instruções foram dadas por Deus de forma bem precisas para o povo de Israel. Moisés explicou para o povo estava ali com os olhos arregalados, prestando atenção em cada detalhe, e eles prepararam tudo com muito cuidado, porque quem já tinha visto o que eles viram, eles estavam na certeza de que Deus estava com eles, que providenciaria a libertação. E imagine você, se você estivesse naquela circunstância, você iria buscar o cordeiro ou iria não se preocupar? É claro que eu tenho certeza que você iria conseguir um cordeiro. Se você não tivesse cordeiro, você iria conseguir com alguém, iria comprar por um preço, você iria prepará-lo da maneira correta. E aqui diz que do dia 14 ao dia 21, eles iriam celebrar a festa dos pães asmos e não haveria fermento na casa deles. Ou seja, aquilo que eles viveram naquele momento seria um ensinamento perpétuo. Como, imagine se você estivesse dentro de casa, comendo aquele cordeiro assado, você e seus vizinhos, duas famílias unidas dentro de casa, né? Os pais trazendo os filhos para perto, com aquele temor. Nossa, o anjo vai passar aqui. Será que Deus vai considerar? Será que fizemos tudo certinho? Será que Deus vai considerar a nossa oferta? Será que nós fizemos tudo de maneira correta ou não? Então eu achei interessante, porque a lição aqui de professores, ela traz sempre uma leitura adicional, e algo foi interessante que foi dito aqui, que há uma diferença entre o sacrifício dos pagãos, oferecidos em templos ou casas a diferentes deuses na forma de ídolos, e o sacrifício genuíno, que era oferecido a Deus vivo, né? Então, a motivação dos pagãos a entregarem ofertas ao seu Deus, na maioria das vezes, era apaziguar um Deus egoísta, né? Era sacrifício para que os deuses pudessem comer e se agradar da oferenda dali dos seus súditos e transformar ou dar bênçãos para eles, né? Agora, aqui diz que os sacrifícios bíblicos
não eram comidos por Deus, né? Esse era o pensamento pagão. Eles, na verdade, precisavam de sacrifício para alimentar o seu Deus pagão. Agora, no contexto do sacrifício cristão, a grande questão é Deus que sempre quer nos alimentar. É Deus que sempre quer nos suster. É Deus que se preocupa com as nossas necessidades, nos ampara e nos supre. É Deus que está preocupado em que entendamos o plano da salvação e ele simboliza isso através da morte do Cordeiro, o sangue nos umbrais da porta, a obediência, seguir todos os preceitos para demonstrar de que lado estamos. Então, meus queridos, a obediência ela apenas demonstra de que lado nós estamos. Se nos convertemos verdadeiramente ou não, se amamos a Jesus ou se amamos mais esse mundo, se amamos mais as riquezas ou se amamos a palavra e a obediência, se estamos presos a esse mundo ou se estamos apenas com os pés na terra, mas os olhos no céu, vislumbrando, né, a manhã gloriosa em que viveremos para sempre com Jesus. Então, eu achei muito interessante essa parte, né? E em contraste, de acordo com a Bíblia, os sacrifícios são os meios de provisão de Deus para que nos aproximemos dele. Ao oferecer sacrifícios, os crentes não buscam manipular a Deus. Em vez disso, eles os fazem em relacionamento ao sacrifício final de Jesus, para o qual todos os sacrifícios apontam. Então, nós, ao vermos aqui os cristãos, os hebreus, praticando essas ofertas, não eram para apaziguar a ira dos deuses, era para demonstrar que sim, estavam de acordo com a aliança, que queriam ser libertos pelo Cordeiro, que era o Messias que viria no futuro. Tá certo? Então aqui a pergunta 4, qual era o papel do sangue da celebração nessa festa? Então, a representação da Páscoa, nós podemos ver que tinha o hisopo, que era aquela planta que eles passavam ali, o sangue estava dentro da bacia, eles pegavam esse hisopo, passavam ali dentro da bacia, molhavam, né, todo aquele hisopo, aquela planta e passava, usavam aquele hisopo, aquela planta, como se fosse um pincel para passar nas vigas, né, nos portais da casa. Então nós vemos aqui a explicação. O hisopo empregado na aspersão do sangue era símbolo de purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres. E nós podemos ver que na oração do salmista vê-se também a sua significação. O salmista, no Salmo 51, verso 7, Davi diz assim: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, né? Representando o perdão que purifica. Então, o hisopo representava essa purificação que todas as pessoas que estavam dentro daquela casa precisavam considerar. Precisavam ser purificados para que Deus, ao passar sobre eles, os achasse corretos, não achados em falta. O cordeiro, você e eu sabemos o significado, né? Devia ser preparado em seu todo, não sendo quebrado nenhum osso, assim os ossos seriam quebrados do Cordeiro de Deus, que por nós devia morrer. Então alguém perguntou durante a semana passada nos comentários por que os ossos eles não deveriam ser quebrados. Para representar o sacrifício de Jesus, que morreria por nós e nenhum dos seus ossos seriam quebrados, como diz lá no Salmo 22. E também que essa entrega de Jesus era completa e plena, não era um pedaço, mas por inteiro. Então a nossa entrega a Deus precisa ser também por inteiro, entregar a nossa mente, o nosso pensamento, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos. Essa é a interesse do sacrifício de Cristo. A carne deveria ser comida, não basta, mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados, devemos pela fé estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante sua palavra. Então, como diz o profeta Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as comi. Quando nós estudamos a Bíblia, estudamos mesmo, não apenas lendo, né, mas estudando, refletindo, anotando, ponderando, refletindo realmente o que nós precisamos ali, nós então entendemos de que isso é comer a palavra de Deus. E Jesus disse que aquele que não comesse a sua carne não tinha parte com ele. Jesus estava pregando ali em João capítulo 6, que escandalizou as pessoas e as pessoas foram embora dizendo esse discurso é muito duro. Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam ter compromisso comigo, precisam ter um relacionamento íntimo comigo. Não basta apenas ter o nome de cristão, de adventista, vocês precisam realmente viver o evangelho e ter um relacionamento íntimo. O cristianismo na vida de vocês precisa ser um estilo de vida, não apenas um ritual, não é algo que vocês fazem apenas no sábado pela manhã.
Então a carne ser comida representava então essa completa entrega, essa constante nutrição que a Bíblia traz para nós. Ervas amargas, o cordeiro deve ser comido com ervas amargosas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração, com arrependimento, mesmo por causa de nossos pecados. Os pães asmos, que eram pães sem fermento, o uso dos pães asmos era também significativo. Era expressamente estipulado na lei da Páscoa e de maneira igualmente estrita observada pelos judeus em seu costume que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa, principalmente durante os 7 dias, de 14 ao 21. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebessem a vida e nutrição de Cristo. Então, se nós queremos viver por Cristo, precisamos abandonar o pecado, precisamos vencer o pecado, precisamos buscar Cristo todos os dias da nossa vida, em oração e amor, para que Ele nos dê força para abandonar o mal. E o sangue, pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. Aqui está falando sobre a questão do sinergismo. Deus faz a parte dele e o ser humano também faz a sua parte. Ou seja, Deus deu seu Filho para morrer por nós e nós agora precisamos demonstrar que nós o amamos através da obediência. Assim, Deus diz ao povo que eles seriam salvos de toda aquela opressão de Israel. O anjo da morte, ao passar sobre as suas casas, não feriria o seu filho mais velho se eles tivessem cumprido os deveres deles, que era matar o cordeiro e passar o sangue na porta. Essa era a parte que cabia ao hebreu. E a parte que cabe a nós precisamos cumprir. Deus nunca fará a parte que cabe a nós. Deus nunca cumprirá a sua parte. A sua parte precisa ser feita. Você pode orar a Deus pedindo um emprego, mas se você cruzar os braços, você nunca encontrará esse emprego. Você precisa sair da sua casa e levar o currículo e entregar nos locais onde você pretende trabalhar. Você precisa demonstrar segurança, precisa demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa otimista, perseverante, animado, que você está ali realmente para cumprir a sua parte. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Somos livres da condenação da ira de Deus pelo sangue de Jesus. Como diz em Apocalipse, nossos pecados são purificados, são lavados no sangue do Cordeiro. Jesus, quando Ele vê que nós estamos cumprindo o teu querer, vivendo de acordo com a tua vontade, tentando vencer o pecado não pelos nossos méritos, não pelas nossas boas obras, mas sim pelo que Jesus fez, e gratos a Ele por isso, nós estamos tentando viver em novidade de vida, então Ele vê que é como se o sangue tivesse sido passado nos umbrais das nossas portas, das nossas casas, e isso é o sinal de que nós estamos com Ele. Então, tendo visto isso, nós vamos para a parte de quarta-feira, que tem como título Passando a Tocha. O texto de sugestão é o versículo 24 ao 28, que nós vamos ler, que na parte de quarta-feira diz assim, 24 a 28, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. O que nós aprendemos com isso? Olha só que texto interessante aqui do Patriarcas e Profetas, na página 194. Quando Moisés relatou a Israel as providências tomadas por Deus para o seu livramento, o povo inclinou-se e adorou. A alegre esperança de liberdade, o tremendo conhecimento de juízo eminente sobre os opressores, os cuidados e afazeres de que dependia a sua rápida partida, tudo naquela ocasião foi absorvido pela gratidão para com o seu libertador. Cheios de graça, muitos egípcios foram levados a reconhecer a Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro e pediram agora que eles permitissem encontrar abrigo nos lares de Israel. Lembra da pergunta que nós lemos no início aqui do nosso estudo semanal, né? Da nossa amiga internauta?
Aqui nós vemos então a resposta. Sim, os egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus, pediu para fazer parte com eles, entraram em suas casas, tomaram abrigo em seus lares, comeram o cordeiro e na manhã seguinte eles foram libertados juntos com o povo dos hebreus. Quando o anjo destruidor passasse pela terra, foram alegremente recebidos e compenetraram-se dali em diante a servir a Deus de Jacó e a sair do Egito com o seu povo. Interessante, não é mesmo? E aqui nós podemos ver algumas coisas. Precisamos guardar o estatuto da Páscoa para sempre, transmitindo às futuras gerações. Era algo que eles tinham em mente, precisavam passar isso de pai para filho. É que nós vemos aí no verso para memorizar. Observar o rito da Páscoa ao entrar na terra prometida, conforme ordenado por Deus. Explicar aos filhos o significado do rito, o sacrifício da Páscoa em memória da libertação do Egito. Reconhecer e agradecer a Deus por livramento e proteção durante a saída do Egito. Demonstrar adoração e gratidão a Deus pelo seu poder e misericórdia, como fez o povo de Israel inclinando-se diante dele. Precisamos compreender que muitos egípcios reconheceram o Deus dos hebreus como verdadeiro após o juízo divino sobre eles. E aceitar aqueles que desejam se unir ao povo de Deus, comprometendo-se a servi-lo finalmente e partilhar da jornada ou participar da jornada rumo à liberdade espiritual e física. Então, olhem só, nós precisamos reconhecer que o Evangelho é para todos. Deus queria salvar a todos no Egito, mas somente aqueles que aceitaram, que não ficaram com o coração endurecido, aqueles que não permitiram que o seu coração fosse empedernido, aqueles que se amoleceram pelas verdades, esses sim receberam o poder de Deus. E podemos ver aqui também, refletir sobre a importância da esperança alegre na liberdade dada por Deus meio em tempos difíceis. O momento está difícil, é a escravidão no Egito, mas eles estavam ali crendo piamente de que Deus os livraria, e isso é importante, isso é bonito. Por quê? Porque eles viam a mão de Deus protegendo eles, e eles valorizaram esse momento, valorizaram a passagem das tradições religiosas como um ato de fé contínua entre as gerações. Eles deveriam fazer isso em geração perpétua, ou seja, todos os anos os judeus fazem isso, fizeram e ainda fazem, relembrando a Páscoa. Nós temos a instituição da Páscoa sendo substituída pela Santa Ceia, que Jesus instituiu, e a partir daí nós não mais participamos da Páscoa da forma que os judeus participavam, mas agora nós tomamos parte recebendo o sacrifício de Cristo através de participar da Santa Ceia. Agora sim nós podemos ir para a pergunta 5. Qual era a ideia central desse texto? E eu respondi aqui com um salmo, Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Qual que é o ponto central que é passado no texto aqui? O ponto central que é apresentado nesse texto é de que nós devemos passar as verdades que conhecemos para os nossos filhos. Aquele povo deveria contar como Deus tinha os libertado do Egito para contar para os seus filhos. Todos os anos deveriam não apenas contar, mas deveriam fazer, né, aquilo que estava ali. Então foram ensinados no caminho certo e deveriam passar ensinamento também para os seus filhos. Eles precisavam viver todo ano a experiência novamente, não apenas em palavras, mas viver em ação. Eles deveriam comer durante 7 dias o pão sem fermento, ou os pães sem fermentos. Também deveriam comer o pão preparado, vestido, com a sandália nos pés, o cajado na mão, revivendo aquele acontecimento. E eles, por mais que não tiveram passado pelo mesmo acontecimento como seus pais, como os antepassados, eles sentiriam como foi e sempre estariam tendo vivido na mente, né? Essa forma, a história seria revivida na memória, né? A memória seria recarregada e eles sempre estariam com o pensamento de que importa obedecer a Deus do que aos homens. Que por mais que não faça sentido o que Deus está pedindo, nós precisamos obedecer. Muitas vezes um pai pede para o filho fazer algo e o filho questiona, mas por quê? E às vezes o pai fala assim, meu filho, faça apenas o que eu estou mandando, eu não posso te explicar agora. É preciso tomar as atitudes corretas crendo em que Deus nos está pedindo, porque o que Deus pede para nós é para nosso bem, para o nosso livramento. Não é mesmo? Então, essa foi a resposta. Uma geração louvará a outra geração, as tuas obras e anunciará o teu poderoso feito. Como eu e você podemos trazer isso para a prática hoje? Eu sempre incentivo você aqui. É importante que você faça o culto familiar. Que todos os dias você separe 5, 7, 10 minutos todas as manhãs para orar com a sua família, para ler a Bíblia com a sua família. Se você não faz isso,
você está descumprindo o mandamento do Senhor, porque a Bíblia diz passar de geração a geração aquilo que Deus fez para vocês no passado. Ler a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, orar juntos é muito importante, cantar hinos de louvor para trazer vivo na mente das pessoas, dos seus filhos, da família, como Jesus libertou, como é preciosa a palavra, que essa família ela preza pela comunhão, que mais importante do que o ganho pessoal é adoração. E aí os seus filhos irão crescer vendo isso, o seu cônjuge vai te admirar por isso. Então essa é uma instrução dada na Bíblia. Aqui em parte de quinta-feira, o juízo divino. O texto para nós estudarmos é o texto de Êxodo 12 e de Hebreus 11, que diz: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. É até interessante que no contexto histórico nós podemos dizer aqui que Tutmés III ele nomeou seu filho Amenófis II, que não era seu filho mais velho. E esse filho ele era encarregado, era um corregente do faraó Tutmés III. E aqui a lição diz que, no auxiliar de professores, que apenas ele não estava no Egito por aquela ocasião, ele provavelmente estava, durante o período das 10 pragas, envolvido em uma campanha militar fora do Egito. Após seu retorno, ele recebeu a notícia devastadora que seu pai havia morrido ali no Mar Vermelho, enquanto ele estava perseguindo os israelitas. E também ele ficou sabendo que o seu irmão, o primogênito, o filho mais velho, havia morrido na 10ª praga. Então Deus ele executou o seu juízo e cumpriu a sua palavra como ele havia anunciado e atingiu os primogênitos do Egito e também os animais e atacou de forma direta os deuses do Egito, como vimos na lição da semana passada, para demonstrar que Deus é o Deus verdadeiro e que os deuses egípcios não são nada e não merecem adoração. Aí Hebreus 11, 28 diz assim: Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Aí nós podemos ver o seguinte: às pressas e em silêncio comeu-se o cordeiro pascual. Patriarcas e Profeta, página 194, do parágrafo 3. Eles comeram à pressa, assim como Deus tinha instruído. Com temor respeitoso, olha só, com temor, dedicação, o povo orava e vigiava, estando o coração do primogênito, desde o homem forte até a criancinha, ao palpitar de um terror indefinível. Imagine se você fosse primogênito. Eu, na minha casa, sou primogênito. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, todos homens, e eu sou o mais velho. Imagina se eu estivesse no Egito por ocasião dessa praga aqui, como meu coração estaria. Aqui está dizendo que eles estavam com um temor respeitoso. Eles estavam ali orando e vigiando. Eu com certeza estaria assim também. Ó Senhor, aceita a nossa oferta. Senhor, que a gente tenha feito tudo certinho. Deus, por favor, que eu não seja morto essa noite. E aí, aqui diz que todos estavam com terror indefinível. Pais e mães cingiam nos braços seus amados primogênitos, abraçados ali entre a família, né? Ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido naquela noite. Mas nenhuma habitação de Israel foi visitada pelo anjo destruidor da morte. Depois diga para mim nos comentários aqui se você é o mais velho da sua família, se você é o mais novo. Conta para mim nos comentários. Cada um tem uma experiência diferente pela ordem de nascimento que você tem, não é mesmo? O sinal de sangue era um sinal de proteção de um Salvador. Encontrava-se em suas portas e o destruidor não entrou. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Eles obedeceram. E o texto do Espírito de Profecia aqui dentro desse capítulo, Patriarcas e Profetas, diz que nenhum dos israelitas se perderam, nenhum dos hebreus morreram. E aí nós podemos ver isso aí. O juízo divino ocorreu à meia-noite, quando o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. A morte atingiu desde o primogênito de Faraó até o do cativo e dos animais. O Faraó, seus oficiais e todo o povo egípcio levantaram-se de noite com grande clamor devido à morte generalizada. Todo mundo, todas as casas, tendo choro, lamentação. Que coisa terrível. O povo de Israel comeu o cordeiro pascual às pressas em silêncio, com temor respeitoso e vigilância espiritual intensa. Havia um terror palpitava nos corações dos primogênitos que estavam em Israel naquela noite fatídica. Pais e mães protegiam seus filhos primogênitos, temendo a sentença que estava por vir sobre o Egito inteiro.
Nenhuma casa israelita foi tocada pelo anjo da morte por causa do sinal de sangue nos portais, símbolo da proteção divina através do Salvador. Estou aqui fazendo um resumo para você. O episódio enfatiza a importância da fé e a obediência para escapar do juízo final. Você pensou que era apenas crer em Jesus, né? Não, não é apenas crer em Jesus. Você precisa demonstrar fé, praticar a obediência para demonstrar que você realmente quer ser livrado, libertado. Esse evento marca um momento crucial da história do povo de Israel como libertação da escravidão egípcia. Assim como Deus libertou o povo da escravidão egípcia, Deus quer libertar você da escravidão do pecado. Deus quer tirar da sua mente esses pensamentos que te escravizam, que te oprimem, que tiram você a oportunidade de viver o que é mais essencial na vida cristã. Isso você e eu precisamos saber. A passagem destaca a justiça divina combinada com a misericórdia para aqueles que confiam em Deus como seu protetor. Deus deu tempo suficiente, advertências suficientes para que eles buscassem conhecimento. Nós vimos na semana passada que muitas vezes nós temos o Espírito de Profecia em nossas mãos, temos a Bíblia, livros aos montes, né? Você e eu recebemos e ganhamos livros na igreja aos montes e às vezes colocamos na estante da nossa casa e nem sequer lemos, não temos a curiosidade, mas gastamos horas e horas em shorts, em reels, em vídeos na internet que são fúteis e triviais e não dedicamos tempo para o estudo da palavra de Deus, do Espírito de Profecia. Mas se você soubesse que o anjo da morte passaria sobre a sua casa em determinado momento e feriria os primogênitos, ou feriria você, os filhos, né? Não importa o grau de nascimento que você é, né? Qual a sua idade, se você soubesse que o anjo da morte passaria sobre sua casa, trazendo um juízo sobre você, mas que você para isso precisava ler aqueles livros, que você precisava praticar aqueles ensinos, você não os praticaria, você não os leria? É por isso que eu advirto, é por isso que eu aconselho você, né? Apelo ao seu coração que você leia mais, que você estude mais, que você busque mais a Deus. Então, a misericórdia do Senhor é visível aqui. Então, nós podemos agora ir para a pergunta 6, que tem como a pergunta o seguinte: Deus feriu os primogênitos do Egito. Por que ele se concentrou nos primogênitos? Então, por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa fora derribado. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Rei e cortesãos, com o rosto lívido e membros a tremerem, ficaram estarrecidos ante o horror que a todos dominava. Patriarcas e Profetas, página 194, parágrafo 4. E aí nós podemos ver o seguinte: Deus concentrou seu juízo nos primogênitos do Egito para atingir diretamente o orgulho e a força das famílias egípcias, pois o primogênito era considerado o herdeiro, o representante principal da casa. Ao ferir os primogênitos, incluindo o faraó, o primogênito do faraó, Deus demonstrou seu poder soberano sobre todos os níveis da sociedade egípcia, desde a nobreza até os cidadãos comuns. Não importa se você é filho de uma pessoa rica, abastada, cheia de dinheiro, cheia de conhecimento, né? O juízo virá para você como virá para os outros. Aqui todos foram colocados em um mesmo patamar. Não importa se eram brancos ou negros, altos ou baixos, se eram gordos ou magros. Não importava se eles eram do sul ou do norte. Não importava aqui nenhuma divisão, se eles eram de uma nação, de uma língua diferente. Não, todos aqui foram todos aqui foram colocados em um mesmo patamar de igualdade. A morte dos primogênitos simbolizava a derrubada completa do orgulho e da autoridade humana que se opunha ao povo de Israel. O impacto dessa praga foi produzido e universal no Egito, causando horror generalizado entre rei, cortesãos e população geral. Esse ato serviu como um sinal claro da justiça divina contra a opressão sofrida pelos israelitas no Egito. A escolha dos primogênitos enfatiza que ninguém está protegido contra o juízo de Deus quando há rebelião contra a sua vontade. Você por acaso está agindo de má fé em alguma circunstância na sua família, no seu trabalho está sendo desonesto em algum ponto, saiba que Deus vê tudo. Então, antes de tudo, seja uma pessoa fiel. Então nós podemos ir para as considerações finais aqui. E nas considerações finais eu separei esses pontos para comentar. Os milagres não salvam. Se os milagres salvassem, o povo de Israel inteiro seria salvo. Se milagres salvassem, aquelas pessoas que eram adoradoras de Baal e de Asherá, eles teriam sido salvos ao ver os milagres de Elias
ao ver o fogo descendo do céu. Outras pessoas seriam salvas pelos milagres que fez Eliseu. Se os milagres salvassem, os fariseus, os líderes religiosos que perseguiam Jesus, nunca teriam crucificado Jesus, na verdade teriam sido salvos, teriam se arrependido. Os milagres não conduzem ao arrependimento total. E quanto mais milagres aconteceram, mais o povo ficou com o coração empedernido. Então não fique à procura de milagres. Eu gosto de ir naquela igreja porque há milagres, porque há ali uma experiência sensorial. Eu me sinto bem, a presença de Deus é sentida ali por causa dos louvores, por causa do ritmo, por causa da dança, por causa da música, por causa dos milagres. Não se iluda, Satanás usa milagres e falsos sinais para enganar as pessoas. Se um local não prega a verdade, você não deve permanecer nesse local. Seus pecados trazem consequências para você e para outras pessoas, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, para a sua igreja. É isso que aconteceu. Os pecados de Faraó trouxeram problemas para o seu filho. A decisão dele, ela afetou o seu filho e todos os primogênitos do Egito. Aquelas pessoas que quiseram ficar do lado de Deus tiveram oportunidade de salvação, mas a maioria delas não quiseram. A persistência no erro nos leva a ter uma vida de consequências negativas. Não permaneça no seu erro. Abandone o seu pecado, abandone o seu erro enquanto há tempo. Ou se ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Nós precisamos também aprender na lição dessa semana que precisamos ensinar nossos filhos e netos continuamente. Muitas vezes você diz assim, não, a minha família, eu amo minha família acima de tudo, né? A minha família, ela tem prioridade no meu amor. Mas eu pergunto para você, você tem dedicado parte do seu dia para estudar a Bíblia com a sua família? Você tem dedicado parte das suas finanças para comprar meditação juvenil para o seu filho? Meditação dos jovens para a sua filha que já está na juventude? Você tem dedicado e não só comprado isso, mas incentivado eles a lerem? Tem lido com eles? Você tem comprado lição da escola sabatina para os seus filhos? Revista adventista? Você tem estudado isso? Você tem investido no crescimento espiritual de sua família para que eles possam estar salvos na presença de Deus? Esse é o ensinamento. Precisamos ter cuidado com as armadilhas da distração. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sendo distraídas por muitas coisas. Eu chamo isso de concorrência. O celular é uma concorrência, a televisão é uma concorrência, as redes sociais, a mídia, os jogos. Você e eu precisamos entender que lugar isso tem ocupado na nossa mente. O lugar principal ou nós temos colocado Jesus no primeiro lugar em nossa vida? Aqui fica o meu apelo para que você, mais do que nunca, possa entender que milagres não salvam, que os seus pecados trazem consequências para você e para os outros, que se você permanecer no erro, você trará consequências terríveis para a sua vida e principalmente a perdição. E que você possa, a partir de hoje, ensinar mais os seus filhos e netos e investir na salvação deles e ter mais cuidado com as armadilhas das distrações. Elimine a concorrência e Deus será louvado através de sua vida. Foi um prazer estudar a Bíblia na sua companhia. Nós nos encontraremos na semana que vem. Até lá!